Olá, meu filho Dahmer, ou A Father Story, de Lionel Dahmer, conta o drama de um pai na busca de respostas para os crimes do próprio filho que ficou conhecido nos Estados Unidos como o Canibal de Milwaukee. Um assassino em série que ao longo dos anos matou 17 pessoas, abusou de outras tantas e integrou o rol de criminosos mais cruéis e paradoxalmente indecifráveis do século XX. No prefácio, Lionel resume que a infância do filho foi relativamente tranquila, sem episódios que demonstrassem violência ou outro sinal precoce do que estava por vir. Num dado momento da adolescência, todavia, um muro alto e silencioso começou a se erguer entre eles e a família, disse o pai. O relato é comovente. Um pai aturdido que não consegue compreender como uma criança aparentemente normal se tornaria um monstro cruel e desumano. Ele explica como foi difícil aceitar as acusações da polícia no início, refletindo enquanto visitava a casa em que parte das carnificinas teria ocorrido. O fato das vítimas terem sido todos jovens negros chegou a levantar a hipótese de motivação racial, mas isso acabou descartado com evidências de que o que ele buscava eram corpos com musculatura bem definida para cultuar, dissecar e conservar, uma espécie de predador da vida real. Depois de aceitar que os homicídios tinham sido mesmo praticados pelo filho, o autor refere que teria tentado se convencer de que possivelmente haveria um mandante, mas em julho de 1991, a inconsciência deste outro sujeito, aparentemente desconhecido, acabou descartada definitivamente. Jeffrey Lionel Dahmer nasce em Milwaukee em 21 de maio de 1960. Depois de uma gestação difícil que havia obrigado a mãe a pedir demissão. Segundo o autor, Joyce tinha frequentes episódios de nervosismo com ruídos e cheiros vindos do apartamento debaixo do deles. E ela o pressionava a confrontar os vizinhos constantemente. Numa de suas crises, chegou a abandonar o apartamento no meio da neve, apenas com um casaco fino, sentando num banco de parque até que o marido a buscasse. Estava hipersensível, questionando se o marido a amava. As batidas de panelas e os odores de comida a transtornavam, e ela não conseguia dormir a noite toda. Há 2 meses do nascimento do filho, acabaram se mudando para a casa dos pais dele em Wisconsin, mas crises de espasmo e rigidez muscular demandaram intervenções médicas nela. Embora atenuassem os sintomas, não forneciam pistas conclusivas para um diagnóstico. A instabilidade psicológica da esposa foi se agravando, e nesse contexto especialmente turbulento é que Jeffrey nasce. No dia do parto, a mãe estava exausta, mas pareceu feliz. Acordaram que o bebê teria o mesmo nome do pai, Jeffrey Lionel Dahmer. À medida em que se recorda daquela inocência e detalhes do pequeno bebê, o pai vai relatando prantos inevitáveis diante da contradição que viria a atingi-los mais tarde. Ele desabafa. São como cenas de 2 mundos separados, páginas de livros diferentes, o que torna impossível imaginar como o fim da vida do meu filho pode ter qualquer relação com o início dela. Retomando o nascimento, escreve: Por um tempo experimentamos aquela alegria que somente quem tem filhos conhece. O sentido da vida parece renovado e intensificado. Quando Joyce anunciou o nascimento para amigos e parentes, a felicidade e leveza deles era evidente. No cartão, ela desenhou um bebê sorridente, rodeado por uma espiral de bolhas cor-de-rosa. Seu punho minúsculo segurava uma régua de cálculo, e um pequeno poema adornava o cartão. A química tem muitas fases. Nos químicos, muita confusão é causada. Bem, aqui está a nossa pequena fórmula, por nós patenteada. Mas a alegria duraria pouco. A amamentação estava difícil e precisaram recorrer à mamadeira. Os conflitos da esposa com a sogra criaram uma tensão permanente. O alcoolismo e o comportamento violento do pai da esposa na infância pareciam extravasar numa angústia perene. O autor se culpa em muitas passagens, acreditando tê-la desamparado pelo foco excessivo no trabalho. Se mudaram novamente quando o bebê tem apenas 4 meses, indo residir num pequeno apartamento na área industrial. A esposa parece mais tranquila, ainda que com algumas oscilações.
O pequeno Dahmer brinca descontraído e nada de anormal é detectado. Enquanto o marido trabalha, ela cuida da casa e percorre a vizinhança levando o filho para passear num carrinho. O autor até relata uma surpresa agradável deles no campus da universidade onde trabalhava após 8 quilômetros percorridos. Nesse trecho me pareceu aquela efusividade do bipolar, né? Uma nova proposta profissional, ele era professor assistente, os faria mudar mais uma vez para Iowa. No início, ele trabalhava com alunos, mas logo foi exercer uma função de pesquisa, onde, segundo ele, diferentemente do terreno movediço com Joyce, podia dominar e prever as reações químicas com precisão. O salário era bom, mas isso não foi capaz de amenizar discussões e até agressões que surgiriam. Joyce tinha um sonho recorrente com um enorme urso preto a perseguindo, e o marido precisava acalmá-la constantemente durante a noite. As brigas persistiram, ao ponto do marido ter que correr de casa por ter sido ameaçado por ela com uma faca. A esses episódios e um período relativamente farto de doenças da criança, o autor contrapõe momentos felizes, passeando em festivais, desfiles e no zoológico da cidade. Montou até um balanço com caixa de areia para que o filho pudesse brincar nos dias de sol. À medida em que o menino crescia, corria para abraçar o pai quando chegava em casa. Era empolgado e expressivo e gostava de andar no guidão da bicicleta com o pai pedalando. Um dado dia acharam um filhote de bacurau, um pequeno pássaro que caíra do ninho. A pedido do filho, levaram-no para casa e o trataram com xarope de milho no leite e até com pedaços de hambúrguer. Um dia de sol de primavera, o filho, Joyce e Lionel se extasiaram de alegria ao soltá-lo no ar e vê-lo voar. No capítulo seguinte, o autor confessa uma módica pirofagia que lhe afetava desde a infância. Furtava palitos de fósforo onde quer que estivessem para acendê-los e apreciar hipnotizado as chamas flamejantes. Seu pai era professor de matemática e barbeiro e nenhuma importância deu a isso. Só sabia quando o Lionel ficava doente, se machucava, falhava ou triunfava em algo importante. Também não sabia ou se importava com o florescimento da sexualidade do autor, que sonhava com mulheres rechonchudas. O autor lembra de seu pai, o ajudando nas tarefas da escola, participando de reuniões de pais e mestres, levando-o para nadar, andar de trenó e acampar. Nada fora do comum, pelo menos até que a produção de pequenos explosivos e bombas pelo filho o tirassem do sério. Quando Dahmer tinha 4 anos, Lionel descobriu esqueletos de animais devorados por uma espécie de gambá da região onde moravam embaixo da casa. Após a limpeza do forro, se recorda de certo interesse estranho de Dahmer em pegar os ossos do balde e jogá-los no chão repetidamente, fazendo-os tilintar. Parece pega-varetas, disse o menino. Com 4 anos de idade, apontou para o umbigo e perguntou o que aconteceria se alguém o cortasse fora. É claro que à época poderia não ter sido nada demais, mas os acontecimentos posteriores somados a essas lembranças fazem o autor sugerir para ele mesmo que deveria ter dado mais atenção a fatos estranhos. Quando aos 6 anos Jeff quebrou várias janelas de um prédio velho abandonado, isso foi apenas travessura de garoto ou um indicativo precoce de uma impulsividade destrutiva e sombria? O autor deduz: em mim, é claro, a obsessão infantil pelo fogo não levou a nada além da química, de um trabalho vitalício em pesquisa científica. O interesse momentâneo de Jeff naqueles ossos podia ser apontado apenas como algo que poderia levá-lo a trabalhar com medicina ou pesquisa médica. Podia tê-lo levado à área ortopédica ou a desenhos anatômicos e esculturas. Podia tê-lo levado à taxidermia. Ou, o que é mais provável, não teria indicado absolutamente nada, e com o tempo o interesse apenas teria sido esquecido. Depois do súbito interesse pelos ossos, o autor levou o filho ao laboratório, onde pôde ver reações químicas com alterações de cor e instrumentos que, no entender dele, do pai, deveriam ter suscitado uma curiosidade maior. Mas isso não o cativou, tanto quanto os ossos. O livro, em grande parte, parece essa busca incessante de possíveis anomalias estranhas sutilmente lembradas por um pai desolado. Além dessas explicações improváveis, é tocante a humildade do autor.
Nunca tinha sido um ótimo aluno. O que outras pessoas conseguiam fazer rapidamente sempre me tomava muito mais tempo. Mas eu perseverava, era proativo e trabalhava duro. Para mim, se eu não me esforçasse ao máximo, precisaria enfrentar o fracasso. Outras pessoas pareciam ter visões brilhantes e criativas, momentos de iluminação repentina. Porém, eu só podia contar com o poder da minha própria força de vontade. Ele se mostra bem modesto ao longo do livro. Eu ouvia em breves momentos o menino correndo de um cômodo para outro ou comendo na mesa da sala de jantar. O sentia de uma forma fragmentada, em um abraço curto quando chegava ou saía. Falava com ele por meio de breves saudações e despedidas que eu atirava sobre o ombro sempre que deixava a casa. O doutorado assomava sobre mim como uma enorme montanha. Todo o resto parecia pequeno, mal o vi crescer, tive um mero vislumbre das mudanças que o consumiam. Assim, foi só quando Jeff adoeceu que fui levado a dar uma parada completa. Na primavera de 1964, Jeff começou a reclamar sobre um desconforto na região da virilha. Um pequeno calombo apareceu em sua bolsa escrotal. O levamos ao médico, que diagnosticou uma hérnia inguinal dupla, explicada como resultado de um defeito de nascença que demandaria uma cirurgia corretiva. A culpa continua rondando o relato. Eu não estava lá quando ele começou a afundar em si mesmo. Eu não estava lá para sentir, se isso fosse possível, que estava partindo em direção a um reino inimaginável de fantasia e isolamento, que eu levaria quase 30 anos para descobrir. E mesmo assim, isso podia estar acontecendo naquele exato momento. No momento em que eu engolia meu jantar às pressas e passava por ele em direção à porta, reconfortado pela ideia de que eu era o único membro da família que precisaria sair e enfrentar a noite. Ontem, enquanto eu refletia sobre esse trecho, me veio à mente a defesa que fiz em outro vídeo, de que os psicopatas demandariam um diagnóstico precoce, acompanhamento médico, psicológico por toda a vida e, eventualmente, na hipótese de condutas criminosas mais graves, uma reclusão separada de presos convencionais, mais voltada a evitar novos crimes que punir anteriores. Alguns psiquiatras forenses defendem a internação, mas carecemos de instituições específicas vocacionadas a lidar com psicopatas e não psicóticos, cujas características são muito diversas. Muitos juízes ainda preferem a internação, né? Mas é um terreno bastante sinuoso. O ideal seria que o Estado percebesse, né, o legislador, né, percebesse a importância de fazer a seleção diagnóstica e instituir hospitais específicos, né, alas de internação específicas e com diferentes graus, né, de compulsoriedade sobre essa internação sobre os psicopatas. Talvez fosse a única forma da sociedade conseguir evitar tantos crimes, né? Acompanhando-os durante a vida toda. E no aspecto jurídico, demandando medidas como a interdição, né, de direitos. No caso de golpistas, por exemplo, seria importante, né? Quem tem filhos vai entender melhor o que eu estou dizendo agora e a pungência deste capítulo. Por que decidi trazê-lo nesse vídeo? Já em 1966, o autor concluiu seu doutorado e levou a família para Ohio, onde trabalharia com pesquisa em uma indústria de grande porte. Foi aí que teve o segundo filho com Joyce, David, após uma gravidez tão complicada como a primeira. É interessante como o autor coloca em diversas passagens a paz e a previsibilidade das manipulações no laboratório de seu trabalho, em oposição às oscilações emocionais da esposa em casa. Seu refúgio, por assim dizer. Enquanto isso, a criança mais expansiva do filho daria lugar a um sujeito tímido e recluso na nova escola. Muitos apontam esse excesso de mudanças, né? Falta de criação de raízes que pudesse estimular amizades no filho dele como um fator problema aí nesse desenvolvimento da patologia. Além dessa timidez e reclusão, a professora relatou para o autor a impressão de uma profunda tristeza. Então, possivelmente ela já estava detectando a depressão, né? Melancolia. As outras crianças não lhe interessavam.
As atividades escolares eram realizadas sem nenhum entusiasmo, o que para o pai à época era consequência da última mudança de casa. Ele também ponderou que o filho devia tê-lo puxado, pois também tinha dificuldade com mudanças na infância e adolescência. Então supôs que a maturidade do garoto resolveria tudo como aconteceu com ele. Ele se pergunta onde teria errado e se poderia ter salvo seu filho, e se recorda de um episódio onde, ao chegar de carro, notou ele sofrendo uma crise de pânico, enquanto afundava na lama do jardim. Naquele dia, pôde agarrá-lo pelos braços e sentir o agradecimento sincero do menino enquanto secava suas lágrimas. É um episódio até arquetípico, né? Simbólico. Mais uma mudança, dessa vez para Barbtown. E o filho continua apresentando uma timidez e reclusão profundas, mas até certo ponto semelhantes às de seu pai quando jovem. O autor relata que o filho até tentou sair do marasmo com um aparelho de musculação, escotismo, uma banda, mas nada durava tempo o suficiente. Tudo era descartado e o autor narra terem sido as últimas oferendas na esperança de que seu filho seguisse uma vida normal. Lionel descobriu anos depois, nos relatos do processo, que seu filho já perambulava nessa época de bicicleta pelo bairro em busca de cadáveres de animais. Joyce continuava mal da saúde, tinha frequentes ataques com espasmos que requeriam tratamento psiquiátrico. Precisou até ser internada em um hospital por um tempo, diagnosticada com ansiedade severa. Após fazer terapia, pôde trazer à tona o desgosto do pai. Passou a lidar com artesanato e até um relato de OVNI entre Cleveland e Massillon pôde fazer, perseguindo-o de carro por 150 quilômetros, tendo o episódio virado manchete de um jornal local. Ela teve também um problema de tireoide agravado pela obesidade, mas passou a dar aulas em uma universidade, o que para ela era recompensador. Só que as tensões entre o casal cresceram e uma traição dela acabaria por consumar o divórcio em 1976. O irmão mais novo, David, depois diria ao pai que em muitas das brigas, Jeff saía de casa e ficava batendo em árvores com galhos que encontrava pelo chão. O autor ficaria provisoriamente morando em um quarto de motel. Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, motel é um hotel pequeno, não tem essa conotação sexual que tem aqui. Ela venderia a casa e ficaria com a guarda dos meninos com o direito de visita dele. Ele acabou conhecendo uma moça chamada Shari, com quem passou a conviver num outro imóvel. Após alguns meses, todavia, suas ligações deixaram de ser atendidas e ele precisou ir até lá para saber o que estava acontecendo. Jeff estava morando sozinho e a mãe saíra de casa com David para algum lugar que não quis revelar para o filho mais velho. A geladeira estava quebrada, amigos aparentemente drogados ou alcoolizados perambulando e precisaram ser expulsos do local. Um pentagrama desenhado numa mesa, segundo Jeff, se deveu a uma tentativa de falar com os mortos. O pai precisou se mudar com a companheira para cuidar de Jeff. No início tudo correu bem, mas o filho começou a apresentar sinais claros de alcoolismo. Altos e baixos até o guri entrar na universidade, onde dormia num quarto no campus. Ele não conseguiu render nos estudos e, segundo colegas, devido ao álcool. Após o retorno para casa, outros episódios decorrentes de embriaguez dificultaram uma recuperação. Jeff foi inclusive preso por importunar num shopping. Depois de algumas tentativas fracassadas de emprego, o pai o convenceu de seguir carreira militar. Mas o que após 6 meses pareceu uma inédita progressão, no asseio, modos, alegria e disposição cooperativa, constatada num fim de semana, acabou por ruir com uma carta de dispensa das Forças Armadas em virtude de eventos provocados pelo uso abusivo de álcool. Numa ligação, Jeff disse ao pai que estava morando em Miami nessa ocasião e trabalhando numa lanchonete. E aí o pai se conscientizou que ele já era adulto, né? Não podia fazer muito mais coisa pelo filho, torcendo para que ele se recuperasse e mantendo o contato, né? Só que daí Jeff um dia ligou pedindo dinheiro. E aí, conversando com a companheira, né, eles decidiram não dar o dinheiro e pedir para que ele retornasse para a casa deles, né, viesse morar com eles.
Já no desembarque do voo, o filho fedia álcool e foi preciso emendá-lo novamente. Os problemas com a bebida persistiram e Jeff não conseguia parar num emprego. Acabaram combinando com a avó dele ir passar um tempo com ela. Eles se davam bem e novos ares, quem sabe, o corrigissem. De fato, tudo correu bem, até um episódio bizarro de sequestro de um manequim, descoberto pela avó no armário do neto. O manequim estava vestido de paletó, e daí, confrontado, ele disse que sentiu o impulso e queria ver se ele era capaz de furtar o manequim. Daí o pai dele perguntou como que ele conseguiu, ele enfiou desmontou, botou numa sacola e simplesmente saiu da loja. Ele também não conseguiu dar uma explicação razoável para um revólver descoberto algum tempo depois. Muito menos para fétidos pedaços de frango que ele embebia em ácido muriático e alvejante por curiosidade e pela dissecação de um guaxinim na garagem. Então essas coisas esquisitas, embora a família o indagasse, né, o questionasse, o pai, né, ele dava uma justificativa qualquer e fazia o pai acreditar que não era nada demais. Até então ninguém sabia que Jeff assassinara 4 pessoas no porão da avó e fora preso 2 vezes por um atentado ao pudor. Num relato do processo criminal, diria que tudo começara com um sujeito homossexual que lhe oferecera sexo oral e frequência a saunas gay onde dopava rapazes para se satisfazer com seus corpos inertes. A avó era presbiteriana e quando descobriu um altar satânico com estátuas de grifos e luzes escuras na própria casa, ficou horrorizada. O neto teve que mudar indo morar em um apartamento. A primeira vítima do filho que o autor teve conhecimento foi um menino estrangeiro de 13 anos do Laos. Após drogá-lo, o molestou sexualmente e fotografou, mas o rapaz conseguiu fugir e acionar a polícia. O pai se sentiu arrasado, tendo que contratar um advogado para acompanhar o processo. As desculpas do filho eram sempre racionalizações pueris que buscavam minimizar a situação. No episódio posterior, o pai descobre uma pequena caixa de madeira com bordas de metal trancada, mas o filho o convenceu de que se tratava de local onde guardava revistas pornográficas e invocou o direito à intimidade para convencer o pai de não forçá-la a abrir. No dia seguinte fez uma cena, abrindo a caixa na frente do pai e mostrando as revistas dentro da caixa. Por ser réu primário, a primeira condenação pela molestação sexual foi de 5 anos, sob liberdade condicional e obrigatoriedade de frequentar um serviço social de reabilitação de presidiários. Jeff disse que havia se arrependido ao juiz e pediu clemência, sensibilizando inclusive o pai, que só muito tempo depois descobriria que Jeff guardava a cabeça de uma de suas vítimas dentro daquela caixa. Ele escreve: penso que aos olhos dos pais, os filhos sempre parecem estar a um piscar de olhos da redenção. Não importa a profundidade em que afundem. Sempre acreditamos que basta esticarem a mão em direção à boia salva-vidas, que assim conseguiremos guiá-los de volta a um porto seguro. Por muitos anos fui ingênuo a esse ponto. Fui o pai que se agarrava a cada detalhe, acreditava em cada mentira, estendia a mão e, apesar de tudo, continuava a acreditar que algo podia ser salvo no naufrágio do meu filho. Apesar de presenciar fracasso após fracasso, de ver Jeff se afundando cada vez mais, continuei, todavia, a dar apoio espiritual, intelectual e financeiro, a fim de que ele ainda pudesse ter uma vida decente. Na época, o autor ele acreditava que tratando o alcoolismo resolveria todas as demais questões. Passou a escrever cartas ao advogado e ao juiz na tentativa de convencê-los de que Jeff precisaria ser obrigado à frequência ao serviço de recuperação de alcoólatras, assim que liberado. Ele não deixa claro no livro se ele chegou a frequentar neste período da saída da cadeia o AA. Quando saiu, a liberdade condicional foi morar num apartamento que, segundo o pai, em uma visita posterior, estava muito limpo e bem organizado. Além da geladeira, todavia, havia um congelador, que, segundo Jeff, servia para estocar alimentos e assim economizar nas despesas. Fora 2 toalhas pretas no banheiro e uma tranca numa porta de correr do quarto para o corredor, nada demais. Numa segunda visita, ele apenas acrescentaria uma câmera com alarme que, segundo ele, evitaria assaltos muito comuns na região. Eles combinaram um jantar na casa da avó e Jeff chegou pela tarde. O autor resolveu filmá-los e narra. Através das lentes, vi um jovem bonito esparramado na poltrona, apenas a alguns metros de mim.
Ele sorriu algumas vezes e falou sobre seu novo interesse, peixes de aquário. Jeff respondeu minhas perguntas com educação e, em determinado momento, chegou até mesmo a sentar no chão para brincar com o gato tigrado laranja da minha mãe. Parecia estar com a vida sob controle. Agora, quando vejo aquele vídeo, enxergo muito mais coisas do que antes. Jeff está sentado na poltrona, com uma perna cruzada sobre a outra, um pé balançando no ar. A cada menção sobre seu apartamento, aquele pé se contorce ligeiramente. A cada vez que um de nós diz que gostaria de passar para fazer uma visita, o pé se contorce. Sempre que perguntamos o que ele está fazendo, como vai o emprego ou como passa seu tempo livre, o pé se contorce. Algo em seu olhar distante, morto-vivo, parece até dizer: "Ah, se vocês soubessem." Algum tempo depois, a avó telefona para o autor, dizendo que não conseguira falar com o neto. O pai telefona e a seguinte conversa se desenrola. "Jeff está?" "Jeff Dahmer?" O homem perguntou. "Isso mesmo." "Não, ele não está aqui agora." O homem respondeu em uma voz reservada, como se estivesse sendo cauteloso sobre algo. "Onde está Jeff?" perguntei. "Ele não está aqui," o homem repetiu, ainda falando com muito cuidado. "Quem fala?" "Aqui é o pai do Jeff." Nesse momento, senti o homem prender a respiração. "Você é pai de Jeffrey Dahmer?" "Sim," respondi. "Onde está Jeff?" "Bom, seu filho não está aqui agora." "Então onde ele está?" "Alguém vai ligar para o senhor, Sr. Dahmer." "Ligar para mim? Para falar sobre o quê?" "Um detetive vai te ligar." Eu, obviamente, não vou descrever os capítulos finais do livro. Recomendo a leitura. É uma obra densa, um thriller da vida real que procura fazer o leitor experimentar os sentimentos de um pai nessa situação, com a descrição dos indícios que vão se somando. Posso apenas dizer que o final é ainda mais comovente. Em termos diagnósticos, no processo ele foi considerado capaz de compreender a gravidade de suas condutas e ter autodeterminação suficiente para não praticá-las. Demonstrou aparente ausência de culpa ou remorso, embora tenha verbalizado arrependimentos. Fato é que até hoje o caso de Jeffrey Dahmer é fonte de inesgotável debate acadêmico. A sobreposição de comorbidades, a ausência de fatores funcionais cerebrais ou sociológico-familiares contundentes que pudessem deformar seu caráter ainda são um desafio por transpor. Parece que haveria aí um transtorno antissocial e paranoide associado à parafilia, pedofilia e alcoolismo. A mãe, possivelmente, uma apresentação narcísico-histriônica com bipolaridade associada. O escritor e o filho mais novo não teriam nenhum transtorno específico, a par do evidente e compreensível sentimento de culpa que permeia o livro. O autor não cita a carreira militar dele mesmo, mas parece ter sido um apoio de formação que o permitiu transitar por uma vida pessoal emocionalmente muito conturbada, cheia de agudos, altos e baixos. Esse é um livro que ele destoa dos demais sobre serial killers, né, que eu já li. Além da perspectiva do pai, né, e de todo aquele sofrimento que a gente já viu em outros vídeos de familiares, né, de um psicopata, chama atenção a infância aparentemente saudável, sem qualquer sinal, pelo menos manifestado à própria família, né, de algo que pudesse ser interpretado como um transtorno, né? Haviam esses episódios estranhos, mas nada além disso. Eu vou deixar a recomendação da leitura e também, logo após esse vídeo, uma entrevista com o pai e a mãe do assassino e também links do julgamento